Viva! Sejam bem-vindos ao podcast número 38 e hoje temos o prazer de ter connosco Nuno Salvador. Viva, Nuno! Olá, Luís. Muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que estou aqui neste teu podcast, que é um projeto muito interessante e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado por teres aceito aqui o desafio. Olha, por norma, a pergunta talvez a mais difícil de todas é começamos, muitas vezes as pessoas não gostam, mas é se calhar apresentar um bocadinho quem é o Nuno Salvador, o que é que ele faz se calhar a nível profissional e académico, se faz favor. Sim, olha, o Nuno Salvador é um profissional na área das tecnologias. Trabalho no município de Pombal, como chefe de divisão de informática, modernização e sistemas inteligentes, já há alguns anos. Portanto, entrei no município em 2002. Portanto, sou licenciado em Engenharia Informática, tirei o bacharelato em 2000, depois a licenciatura no ramo de redes, sistemas e comunicações em 2003 na Escola Superior de Tecnologia e Gestão no Instituto Politécnico de Leiria. Depois, em 2009, tirei o mestrado em Engenharia Informática numa parceria que existia na altura entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro com o Politécnico de Leiria, com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, na área de informática também. Depois, também em 2017, tirei uma pós-graduação na área da informática de segurança e computação forense também. E depois acumulo funções também como docente convidado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, onde me graduei, também como professor já há alguns anos. E no ano passado tirei o título de especialista, portanto, na área das ciências de informática, portanto, e também é uma coisa que faço com muito gosto, que é também na área da docência. Portanto, dou aulas desde CETESPs, a licenciaturas, da administração pública, na área da informática, claro, e também de mestrados, também da administração pública e da ciência dos dados. E pronto, e sou de Pombal, portanto, Boa, vivo em Pombal e aqui no centro do país. boa, excelente. eh, Ou seja, uma vida bastante ativa, né? Como se costuma dizer. sim, bastante, bastante. Boa. Olha, se calhar podias partilhar, Nuno, se calhar aqui algumas iniciativas que possam, ou seja, vamos lá, na área de informática e na parte dos sistemas inteligentes, que se calhar no município de Pombal, que se calhar estejam em curso e se calhar alguns desafios e não menos importante, também há resultados, que eu sei que existem resultados de projetos que estão em curso e que já foram finalizados. Sim, Luís, olha, eu trabalhei, entrei no município de Pombal em 2002, portanto, quando lá cheguei, ainda não tinha acabado a licenciatura, mas comecei a trabalhar, porque a minha licenciatura era à noite, então eu conseguia, portanto, trabalhar durante o dia e Uhum. estudar à noite. E na altura tomei essa decisão e hoje não me arrependo. E comecei a entrei no município portanto, um jovem vindo da academia cheio de energia, não é que ainda não a tenha hoje, portanto Certo. ainda continuo a tê-la, mas encontrei ali várias oportunidades para fazer, para melhorar. Portanto, havia muitas bases de dados proprietárias, havia o acesso à internet era rudimentar, ainda era feito com modems, havia também algumas aplicações desenvolvidas em Visual Basic, com O básico. base, Visual Basic, exatamente, várias. Pronto. E então, com base nesse cenário que nós tinha também uma boa equipa, tinha um vereador que tinha uma visão muito à frente, já nessa altura, nós partimos para o desenvolvimento interno. Nós começámos a fazer algumas aplicações com o ASP, antigo, não é? Não o .NET, mas o ASP. Então desenvolvemos uma intranet com controle de cidade, com gestão de atendimentos, da área da ação social, enfim. Um município tem centenas de assuntos e de áreas que tem que gerir. E nessa altura, em 2005, em 2006, nós desenvolvemos uma gestão documental. Portanto, nós achámos que os players no mercado naquela altura não respondiam aos nossos requisitos, então nós partimos para a ideia louca de desenvolver um sistema de gestão documental. E nessa altura também nesta altura, dá-se aquilo que eu acho que é
foi um ponto de um game changing. Foi o município, na altura, como eu, o meu vereador, identificámos que e na altura o diretor do departamento também, identificou que havia ali uma vantagem. Nós conseguimos uma vantagem competitiva, sendo a administração pública, não há Certo. aqui competição, há aqui, não é? Mas se nós conseguíssemos contratar programadores. E então nós criámos uma equipa de desenvolvimento interna que nos permitiu, enfim, dar um salto e responder aos desafios da organização de uma forma com bastante sucesso, porque nós desenvolvíamos à medida Uhum. e não à medida daquilo que era a solução do fornecedor. E isso Claro. permitiu-nos, de facto, ali em 2006, até que criámos um portal também desenvolvido in-house, com plataformas também de open source, com ferramentas de open source. Depois, em 2009, acontece uma não foi uma catástrofe, mas foi houve um evento que teve um impacto muito grande na minha vida profissional e da minha organização, na altura, que foi, nós tínhamos 3 programadores e eles saíram todos. E eles saem todos meu Deus, eu pus as mãos na cabeça e pensei, então mas nós andamos aqui a desenvolver estas soluções, muitas delas sem a documentação adequada, pá, o que é que nós vamos E fazer? O que é agora? que vai ser da minha vida, não é? E agora? E agora foi um rombo muito grande, fiquei com muitas coisas às costas, mas felizmente nós conseguimos recuperar e, e contratámos nova equipa, refiz a equipa com novos programadores, as coisas depois houve ali, como isto me aconteceu, fizemos uma tour, contratámos OutSystems, é uma ferramenta de RAD, de desenvolvimento rápido, foi extraordinário, é uma plataforma muito boa, mas quando nós quisemos, desenvolvemos a segunda versão da gestão documental, desenvolvemos uma aplicação de gestão de datas, desenvolvemos uma aplicação de gestão do CIADAP, portanto, tudo em OutSystems. O time to user desse tipo de ferramentas é espetacular porque nós conseguimos Claro. desenvolver rapidamente. Pá, só que o problema foi que nós quisemos crescer, não é? Uhum. Quisemos desenvolver uma gestão de processos e não conseguimos porque os valores que a empresa pedia, portanto, eram valores que não eram suportáveis, era mesmo um valor bastante elevado. Então, nós até 2016 andámos aqui a fazer a manutenção e a perceber qual é que era o caminho que queríamos fazer e em 2016 tomamos uma decisão que é uma decisão que é discutível e muitos pares meus olham para esta decisão como um bocadinho de pá, tu não estás a ser um bocadinho louco, mas pronto, nós na administração pública eu sempre fui habituado a fazer muito com pouco. E então nós não podíamos ter licenças para trabalhar com ferramentas de desenvolvimento rápido, decidimos avançar para open source. Então, nós hoje, as ferramentas que desenvolvemos é toda baseada em PHP, Apache, Linux, PostgreSQL, portanto, sem custos de licenciamento. Obviamente que isto tem impacto, porque muitas vezes demoramos um pouco para aquela questão do time to user, demoramos um bocadinho mais tempo a desenvolver, mas tem sido uma decisão, foi uma boa decisão, tentámos outras que falharam, e isso, tentámos outras aplicações de desenvolvimento rápido, mas não surtiu efeito, não conseguimos. E então, nós a partir daí, com esse conhecimento que tínhamos dos Certo. falhanços que tivemos, agarramos e definimos uma estratégia com base, portanto, vamos desenvolver nós uma plataforma e essa plataforma entrou em produção em 2017 e nós em 2017 conseguimos criar as bases de uma plataforma que temos hoje de gestão de processos, que se chama WebGPA, que é gestão de processos autárquicos. A Uhum. palavra web é um sufixo para dizer que é via web, Sim. porque todas as nossas ferramentas são WebDoc, WebSubsídios, WebGPA e assim sucessivamente. E então começámos a fazer um caminho que nos permitiu fazer a transformação digital de vários serviços no município. Nós já teremos a oportunidade, se calhar, de falar sobre mais em detalhe sobre esses projetos, mas
Desde então, desse projeto em específico, mas desde então nós criámos depois uma bilheteira online, criámos também, temos vários sites envolvidos em WordPress, lá está, open source, é o que Claro. nós conseguimos. Em 2020 tivemos um desafio muito grande com a Covid e nós conseguimos criar um projeto que foi a Academia SEM Pombal e permitimos que a comunidade educativa, nomeadamente nas AECs, nas escolas de ensino básico, pudessem continuar a trabalhar e através dessa plataforma da LMS, de aprendizagem online. Criámos também uma plataforma para agendar os testes de Covid, com bastante. A entidade com quem trabalhávamos era uma entidade que apreciou muito, porque nós, só para teres uma ideia, Luís, nós conseguimos desenvolver a plataforma rapidamente, em 2 meses tínhamos a plataforma e a empresa, essa entidade, disse-nos que ainda, passado um ano, ainda não tinha implementado aqueles que compraram. Portanto, o que nos deu aqui, de facto, algum é aquilo. Alento para continuarmos, isso também nos Claro. dá alento. Fazemos aqui um Sim, benchmarking motivação, com aquilo que claro. acontece e motivação. Claro. Depois, o Covid, infelizmente, por maus motivos, trouxe aqui um boost à transformação digital do município. Nós estávamos ali, a partir de 2017, com alguns processos em online e em regime híbrido, uns eram presencial e outros online. Com o Covid, os processos começaram a ser todos feitos em formato desmaterializado, na plataforma, tudo online. Portanto, isso de facto trouxe aqui um boost, quer para os agentes que submetem pedidos, não é? Que normalmente, por exemplo, no urbanismo são técnicos e são arquitetos, técnicos, engenheiros, portanto, engenheiros Uhum. de civis e arquitetos, e internamente as pessoas que têm que trabalhar com a plataforma e tramitar. E de facto aqui o Covid se trouxe alguma coisa de bom, enfim, isto é discutível, esta frase, alguma coisa de bom, mas a transformação digital foi de facto um enabler para que nós começássemos a trabalhar em formato desmaterializado, sem sombra de dúvida. Foi de facto, e depois foi extraordinário nós sentirmos que a plataforma que nós desenvolvemos e que criámos respondia às necessidades daquele momento. É a confirmação, não é? Como se costuma dizer. Epá, é a confirmação e foi por um mau motivo, mas foi Claro. extraordinário aquilo que se conseguiu. Bom, e depois em 2021 criámos o portal do colaborador, que era, nós materializámos, antigamente as pessoas iam com o papel ao expediente, entregar as suas férias, portanto, nós na nossa cidade temos os serviços descentralizados, portanto, às vezes o papel tinha que circular não é? Sim. Fisicamente, pá, sei lá, E a nível logístico era complicado, sim. e portanto, e criámos uma eficiência extraordinária porque nós agora somos 700 trabalhadores, portanto, colocámos 700 pessoas a fazer os pedidos de férias, alteração de férias, faltas, comunicações portanto, de apresentação ao serviço, em formato desmaterializado, o que permitiu também aqui uma grande eficiência. A grande vantagem que nós temos com a nossa plataforma e com o desenvolvimento interno é que a plataforma de gestão de processos é uniforme para tudo. Este é o trabalho que estamos a fazer. Portanto, Certo. é uniforme e tem workflows e nós, quando há um novo pedido, nós só temos que montar o workflow, desenvolver o formulário, garantir que tem os documentos necessários para que o processo possa prosseguir. Se não tiver, pedimos à origem e, portanto, assim muito, fiz aqui Um big picture, mas bem um resumido. big picture, exatamente, sobre o que têm sido os projetos do município. Ganhámos alguns prémios no passado, de boas práticas de modernização administrativa. Tivemos também a melhor presença em 2009 da internet, de presença na internet, com os prémios do Gávea. E pronto, e continuamos a ter alguns, mas não tão expressivos como esses. Boa. Excelente. Pronto, Luís, este tem sido o nosso caminho. Portanto, tenho uma equipa de 3 programadores neste momento, mas no total somos 7
e tenho 3 a dar suporte e a formação e helpdesk, portanto, Mas por vezes parecem 100, não é? é verdade, é verdade, é Acredito que verdade. sim. Diz-me uma coisa, Nuno, no meio deste processo, por vezes, como tu referiste muito bem na parte da transformação digital, nós associamos sempre a parte da tecnologia, não é? Como é que, dentro dessas melhorias todas que houve, ou seja, da vossa qualidade de serviço, qual foi a tua percepção de principais benefícios que talvez a população, o cidadão, possa ter dado sentido isso na realidade? Porque quando vocês prestam esse benefício, tem essa visão, normalmente nós cruzamos, é focado no cliente, né? Vocês é focado aí No cidadão, no no munícipe, sim. cidadão, pronto. Ou seja, como é que vocês conseguiram aí tentar materializar, vá, por assim dizer, se é fácil, mais ou menos, não é? Olha, Luís, a transformação digital tem vantagens a muitos níveis e eu não iniciei, se calhar só iniciei para aí 20% dos projetos que nós desenvolvemos, mas um, a implementação destes projetos e a transformação digital permite ganhos e tem impacto a vários níveis, na organização, tem também nos munícipes, nos cidadãos e nas empresas, e depois fala-se muito e bem, não é, na questão do ambiente, não é, na sustentabilidade, também fundamental para isso, para conseguirmos atingir os objetivos que estão definidos. Nós recentemente, o nosso município criou o serviço de ODS, em que nós vamos, toda a nossa ação municipal vai estar mapeada com o objetivo ODS e, portanto, também é muito importante Hum. nesse sentido os nossos projetos também têm também ligação, correlação com os ODS. E depois também a nível da economia local. Eu podia dar-te aqui vários exemplos, né? Uhum. Sei lá, a nível da organização há maior fiabilidade nos dados, há uma maior rapidez na agilidade, na consulta e no tratamento dos documentos, a comunicação também melhora, mas há 3 que eu gostava de evidenciar, que é o aumento da produtividade. Nós conseguimos aumentar a produtividade e conseguimos reduzir custos com a transformação digital. Posso dar um exemplo, por exemplo, nós no passado, na nossa organização, quando havia, por exemplo, um processo entrado e o Uhum. processo tinha ali um documento que não estava bem, ou 2 ou 3, não importa. Certo. Então, o processo era saneado, nós chamamos de uma fase do workflow, há o saneamento, e há ali um colega meu que diz, olha, este documento não está bem. Então, como é que era feito no passado? No passado, havia alguém que fazia um ofício, portanto, passava um dia, depois ia para os serviços, depois para pôr no correio, passava mais 2 ou 3 dias, depois chegava Ao ao destinatário. munícipe, passava uma semana, depois o munícipe até preparar a resposta, lá 2 semanas e tínhamos a resposta do lado de cá. Com a plataforma WebGPA de gestão de desmaterialização de processos, que nós também chamamos, é o nosso balcão digital, digamos assim, Certo. o meu colega diz assim, este documento não está bem, faz um clique, via mail, o técnico se estiver lá, imagina que é, por exemplo, assinar o documento digitalmente, o técnico assina e passado 1 hora o documento já está cá do nosso lado. Então isto não é aumentar a produtividade? Isto aumenta a produtividade de toda a gente. E isso muitas vezes os meus colegas ficavam assim, pá, mas eu já tenho a resposta do munícipe, e pá, pronto, mas é a vida. E até permite-me, desculpa te interromper, Nuno, e até Não, faz mal. até a felicidade, não é? Porque as pessoas Sim. veem que isto funciona e que às vezes eles pensam que não é o mundo real, mas é o mundo real, não é? Não É é? o mundo real, Luís, é o mundo real, mas olha que eu conheço a realidade de muitos municípios em Portugal e há muitos que ainda trabalham nesta primeira versão que eu te Claro. expliquei aqui. Uhum. E isso muitas vezes eu costumo partilhar em alguns fóruns, muitas vezes dizem que os municípios e que a administração pública que é muito burocrata e que demora algum tempo a tomar decisões. E a tecnologia aqui pode ajudar muito, Luís, pode mesmo ajudar muito. Certo. E pronto, e eu acredito que há aqui espaço para melhoria Claro. em várias organizações. E que depois também representa produtividade, porque repara, se a administração for ágil, se for rápida a responder, os investidores podem construir mais rápido, podem fazer os seus
as suas empresas, podem construir as suas casas mais rapidamente, obviamente na legalidade, mas eu acredito claramente e sem sombra de dúvida que nós com a transformação digital nós conseguimos transformar e conseguimos ter impacto para os cidadãos e para as empresas, porque, por exemplo, eu estava até aqui só a dar um pequeno exemplo na organização, porque a redução dos custos, há um controle e há também segurança em quem consulta o quê, quem tem acesso ao Claro. quê, portanto, sendo um Uma processo rastreabilidade das desmaterializado. coisas, não é? Pronto, também. Exatamente. Isso também aumenta a segurança dos processos e também a transparência. Certo. Os cidadãos, os impactos para os cidadãos e para as empresas é sentir que o município está a responder e que que eles acompanham o processo, portanto, têm na plataforma a possibilidade de ver o histórico, conseguem saber não com quem está o processo, mas qual é o estado. Olha, avançou mais um estado, avançou outro, avançou, agora está o pagamento. E faz Percebem? sentirem mais segurança, até como tu dizes, um fator decisivo, de, às vezes de ir para um A Exatamente. ou para um lugar B, e não, a qualidade da resposta ali é diferente, não é? Ó Luís, quantas vezes eu já ouvi uma história, não quer dizer que seja no município tão mal, mas histórias em que as pessoas colocam o processo e passado um ano ligam para a Câmara e perguntam como é que está o meu processo? E o processo estava lá esquecido porque ficou numa prateleira, ficou numa Claro. gaveta de alguém que se esqueceu de... E Isto era... perdeu-se, pá, assim não dá. Hoje isso é impensável acontecer no município de Pombal. Ou seja, também há aqui há maior segurança de satisfação de, ok, as coisas estão a andar, podem não andar Claro, às vezes com a velocidade que as claro, pessoas pretendiam. A nível da economia, nós já deixámos com este projeto, nós já deixámos cerca de €500.000 de euros na economia local. Porquê? Porque antigamente as empresas, quem sim. precisava de submeter processo de licenciamento tinha que imprimir. Muitas vezes imprimia 3 cópias. E, portanto, nós fizemos as contas por baixo, e nós deixamos na economia €500.000 de euros. Portanto, o município de Pombal, com este projeto de Rentabilidade também, transformação não é? digital, há rentabilidade. Portanto, as empresas já não têm que gastar tonas, já não têm que gastar assistência, já não têm que... Portanto, isto representa ganhos também elevados. E apesar por acaso é uma falha que nós temos, nós não temos o feedback ainda, não estamos a fazer a avaliação, temos que a fazer. As pessoas, quando falam connosco, sentem isso, sentem isso. E também, muitas das vezes, já acontece que são os próprios agentes, os próprios arquitetos, Uhum. técnicos, que às vezes vão ao poder político e dizem: pá, vocês têm que continuar a desmaterializar, vocês têm que desmaterializar agora este vídeo, este preciso, porque já não faz sentido. Porque é muito gratificante quando eu percebo nas nossas, às vezes nos relatórios que tem que tirar e tem que Uhum. analisar, nós não temos nenhum pedido de licenciamento de edificação, ou seja, quando vais Sim. construir uma casa, em presencial. Já é tudo online, tudo. Já não temos um atendimento em presencial. Isto reflete, de facto, que as pessoas ficam satisfeitas mas podem fazê-lo, atenção, nós permitimos Sim, tem a fazê-lo opção, em não é? presencial. Claro, tem a opção. E, portanto, pá, de facto, há aqui também grandes vantagens para que deixamos na economia. Depois, na área do ambiente, não é? Nós, hoje em dia, eu fiz um cálculo. Não tenho aqui presente, Luís, mas nós Sim. poupamos já poupámos muitas toneladas em dióxido de carbono pela não deslocação das pessoas aos serviços. Portanto, nós fazemos mais ou menos um cálculo de onde é que a pessoa é e quanto é que ela teria que fazer em Claro. termos de viagem e nós poupamos essa viagem. Ao pouparmos essa viagem, estamos a contribuir para o ambiente, mesmo a redução de impressões e tudo, portanto estamos a contribuir para que a pegada de carbono Bom, seja reduzida, né? Portanto, sim. e pronto, e eu acho que também aumenta a satisfação quer das pessoas internamente, que sentem que eu tive uma vez uma colega minha que o trabalho dela era remeter os processos para as juntas de freguesia fazerem Uhum. dar o seu parecer. Então ela tinha que tirar cópias, mandar aquilo pelo correio, enfim, depois às vezes era devolvido, sempre atolada Claro. de papéis. E ela agora chega com o processo, faz 2 cliques e envia para a junta de freguesia. E, portanto, ela já me agradeceu, uma pessoa já está quase à beira da reforma, mas eu acho que nós contribuímos para a felicidade daquela pessoa, porque ela É, hoje... no final do dia o trabalho, além de, pronto, como tu dizes, agilidade e tudo, da melhoria de entrega de valor aos cidadãos, também não podemos esquecer quem está connosco diariamente, que por vezes não é visível,
Exatamente. E isso proporciona melhor qualidade de trabalho, não é? E a Sem pessoa, dúvida, sem e a dúvida. pessoa se calhar estará disposta, se calhar até quando existe outras tarefas que será nem estaria à espera, mas ela pode contribuir, que antigamente não podia porque tinha aquela tarefa e não havia espaço para mais nada, não é? Exatamente. E, portanto, também há aqui uma otimização, não é? Da transformação digital também permite que, e sendo mais eficientes, que as pessoas tenham mais disponibilidade para fazer outras tarefas de valor Claro. acrescentado. E, portanto, isso também ocorreu no Boa. nosso, no nosso, Nos vossos no planos, nosso caminho. boa, nos vossos planos neste momento, a nível estratégico, algum plano, projetos inovadores na área que possas partilhar, que estejam para ser Sim, feito? Rápido. sim, Luís, pronto, este projeto, nós, se quisermos englobar aqui este projeto na Uhum. área das Smart Cities, este projeto que te falei, que tem mais impacto e ele da transformação digital, enquadra-se na área da governança, não é? Claro. Mas depois há outros projetos que nós queremos alavancar. Nós queremos ter uma cidade inteligente, temos esse propósito, temos esse objetivo, o nosso executivo, os nossos dirigentes estão alinhados com essa estratégia, portanto queremos ser cada vez mais inteligentes, no sentido de entregar valor, aumentar a qualidade de vida dos cidadãos, satisfazê-los, fazer com que a vida deles seja melhor, mas também uma área que eu também acho muito importante é na gestão de recursos, melhorar a gestão dos nossos Sim. recursos. Eu acho que é possível e há também sempre oportunidade para nós melhorarmos cada vez mais. Então nós nessa área nós temos vários projetos em mente, nós queremos criar um cartão do munícipe em que nós possamos com esse cartão do munícipe ser o chapéu de outras áreas, por exemplo, na área da Certo. educação, na área dos transportes, da mobilidade, em que, por exemplo, um aluno possa ter um cartão e esse cartão lhe permita ter acesso às piscinas municipais, à cultura, ao refeitório de onde ele está a Certo. estudar, e, portanto, isso ser tudo completamente integrado. Portanto, isso é um projeto que nós temos aqui em mente. Temos também este trabalho de desmaterialização e de transformação digital, nós ainda não o fizemos em toda a organização, portanto ainda nos faltam algumas áreas, na área das águas e saneamento, na área da administração local, na área dos loteamentos, nós estamos a continuar a fazer esse trabalho. E depois também temos também agora estamos à espera fizemos uma candidatura aos vários comerciais digitais. Se Certo. isso esperamos que seja aprovado, vai ser muito impactante para o comércio local. Uhum. Portanto, que também vai estar relacionado com o cartão do município, porque o que nós queremos também é fazer aqui uma interação entre aquilo que é a atividade da pessoa, os eventos de vida da pessoa, mas também não só aquilo que ela faz no seu dia a dia, mas também ter aqui ganhos e vantagens, ganhar alguns vouchers para poder investir Certo. no comércio local e haver aqui uma sinergia de descontos, enfim, em que nós possamos dinamizar mais a economia local. Portanto, temos muita expectativa nos vários comerciais digitais, estamos à espera do resultado. Portanto, eu sei Claro. que houve um aumento no valor Sim. disponível para investir, portanto, esperamos poder ser contemplados. Vamos ver, Claro. vamos ver. Hay que E guardar. pronto, e depois nós, na área das Smart Cities, Luís, nós, portanto, tendo esta parte mais ou menos arrumada da governança, portanto, está a fazer o seu caminho, mas digamos que está a rolar bem, está já em velocidade de cruzeiro. Queremos agarrar aqui outras áreas, da área da eficiência energética nos edifícios inteligentes, também já estamos a fazer alguns projetos nessa área, mas queremos ter eu defendo que nós possamos ter uma plataforma centralizada para gerir tudo de forma inteligente. Portanto, imagina, nós temos uma escola no Lourissal, em Albergaria dos 12, e a pessoa deixou o AVAC ligado. Tem que haver um sistema qualquer que desligue o AVAC Claro. automaticamente. Porque está identificado, não está ninguém, portanto é porque são, sei lá, é meia-noite, isto não faz sentido estar ligado. Também queremos, isso faz parte da área para atingirmos a neutralidade climática, não é? Termos os projetos de regas inteligentes para uma maior eficiência dos recursos que nós temos. Já temos um projeto de perdas de água que já implementámos e, portanto, só temos que começar agora a tratar os dados e apresentá-los
ao executivo e aos dirigentes, de quem precisa. Na área da mobilidade, temos também projetos de bike sharing, temos pensado fazer transportes a pedido, enfim, passadeiras inteligentes, Não falta projetos, também né? pá, muitos na área, exatamente, e portanto, e uma das coisas que nós pretendemos fazer também é criar um centro municipal de operações, através de uma plataforma inteligente de gestão urbana, onde queremos também criar aqui um projeto de dados em que possamos aproveitar porque os dados existem na organização, estão dispersos, nós queremos concentrá-los de maneira a poder extrair valor desses dados. E, portanto, é um caminho, queremos criar a dashboards de gestão, queremos criar o Observatório dos ODS. Há um projeto também que eu gostava de implementar e que ainda não foi possível, porque ainda não encontrei o driver certo, mas havemos lá chegar, que é criar uma rede LoRaWAN para o Conselho. Acho que isso é fundamental, nós termos uma rede para podermos ter sensorização para depois gerir melhor, e gerir na área da iluminação pública, na área dos resíduos sólidos e urbanos, na área da mobilidade, acho que isso é fundamental. E, portanto, Luís, olha, temos aqui, de facto, aqui um Mas, grande caderno de encargos à nossa frente. mas é bom saber, oh, Nuno, sabes que por vezes, eu não, falo também por mim, né? Mas tenho uma proximidade, é bom saber que existem esses projetos, né? Porque às vezes não existe essa oportunidade, né? Partilhar essa informação, e eu acho que isso é bastante importante. Aqui, talvez a pergunta que eu tinha a seguir, se calhar, como é que dentro das vossas possibilidades vocês tentam promover a participação, dos cidadãos neste processo? Ou seja, algum canal específico, como é que vocês tentam? Porque isto no final do dia, estas iniciativas têm que ser feitas em conjunto, não é? De uma certa forma, porque vocês precisam fazer, ter feedback, passar para a fase seguinte e assim sucessivamente, não é? Sim, Luís, olha, uma cidade inteligente é uma cidade que sabe ouvir, uma cidade que sabe ouvir a população, quem lá vive, as entidades. E sou-te sincero, nós temos canais, temos no nosso portal, está lá, vais lá, está lá mesmo o menu principal, que é o participar, e as pessoas podem participar, e nós temos algumas, disponibilizamos isso para que as pessoas o possam fazer, e às vezes temos algumas participações. Temos também projetos de orçamento participativo, em que as pessoas também podem sugerir projetos enfim, que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Mas eu acho que falta fazer aqui um trabalho. Sei que existe também, esse executivo tem no seu caderno, no seu programa eleitoral, a criação do Conselho Estratégico para a Transformação Digital, Uhum. mas está pensado que tem exatamente com propósito isso que estás a referir, que é ouvir, e eu também, portanto, que é referir, que é ouvir, auscultar a população e as entidades. E eu partilhar contigo aqui eu a semana passada estive num evento em Famalicão e eu via um município, um colega que é do município de Braga, e ele dizia-me, enfim, com muito orgulho e com muita vaidade, porque tem razões para a ter, que Braga está a desenvolver-se muito, está a ter muitas empresas, está a crescer de população, ao contrário de outros municípios. E ele dizia que o segredo não era segredo nenhum. Aquilo que o Presidente de Câmara faz, o que faz é ouvir as pessoas. As decisões são tomadas em colégio. Obviamente que o Presidente de Câmara é a Claro. pessoa que decide, mas o que acontece é que eles têm conceitos estratégicos para tudo. E aquilo ficou, é isto que um autarca tem que fazer. Um autarca tem que saber ouvir. Não estou a dizer que em Pombal não Sim, aconteça, sim, claro estou a que perceber, estás a dizer acontece globalmente, claro. muito. O Sim. nosso presidente é muito, muito aberto a sugestões, mesmo dos próprios funcionários e da população em si, mas é importante que exista a criação dos fóruns, que exista a possibilidade, e por exemplo, Barcelona faz isso muito bem. Barcelona ouve muito a população, portanto, cria projetos específicos para ouvir. O Porto também tem o Porto Innovation Hub, que é um projeto muito interessante, que também traz pessoas da comunidade, do mundo da academia, do mundo empresarial, para em conjunto com os trabalhadores da Câmara
pensarem, fazerem, No pensarem em fundo, desenvolver o que soluções. contas é ter um processo de colaboração em conjunto, não é? Em que todos participam. Eu acho que Isso, isso há bocado no exemplo que tu estavas a dar do Covid, aconteceu, não é? Porque quando estávamos todos se juntaram e todos tinham um propósito comum, e a mesma coisa que se pode passar nesse da mesma forma, ou seja, hum, ouvindo, em colaboração, se calhar é mais fácil do que se calhar, às vezes, se calhar até indo em direção contrária, porque não é a necessidade prioritária, né? Para a população propriamente dita, né? sim, sim, sim. Mas é fundamental a comunidade. Certo. Boa. Diz-me uma coisa, como nós sabemos, a transformação digital é um processo contínuo, não é? Como é que vocês tentam se adaptar a esta atualização que existe e adaptar estas, ou seja, eu costumo dizer, quem quem se adapta de uma forma mais ágil, por forma que a gente consegue depois tirar melhor proveito, não é? Não é quem é mais rápido ou tudo, é a forma de aceitar essa mudança. Como é que vocês tentam manter viva essa, esse ADN, vá? Olha, olha, Luís, nós aqui no nosso município, como eu te referi há pouco, nós tomámos uma decisão estratégica já em 2005 e que continuamos a mantê-la, que é nós temos uma equipa de desenvolvimento que consegue responder com rapidez aos desafios que nos aparecem. E muitas vezes isso é uma vantagem que nós temos. Nós somos, sei lá, estava-te a dizer os testes de Covid. Na área também na altura do Covid nós apoiámos as empresas e foi preciso receber, penso, salvo erro, se não estou em engano, cerca de 400 a 500 candidaturas das empresas de ajuda ao comércio local, às Claro, empresas. E nós montámos isso em 2 semanas. Nós fomos capazes de montar o processo e de receber as candidaturas e fazer a análise das candidaturas e voltar a pedir elementos que estavam em falta. E, portanto, nós conseguimos, para nós termos uma equipa de desenvolvimento interno in-house é fundamental. E temos agora outros desafios que temos que também atender, que é nós temos que ter capacidade para reter esse talento e a administração pública está com muitas dificuldades. Eu olho para esta situação com muita preocupação. Eu acho que se nada for feito, se continuarmos da forma como estamos, vai ser difícil nós conseguirmos contratar jovens na área das tecnologias para a administração pública. Eu posso dar um exemplo, eu vou abrir agora 3 procedimentos e estou com algum receio, provavelmente não sei se irá aparecer talento nesses concursos. Porque é fundamental, sem talento, sem competências, nós não conseguimos fazer a transformação digital. E por muito que eu concorde que tem que existir o apoio de empresas que nos ajudem e que são nossos parceiros, tem que haver in-house, tem que haver dentro claro. das organizações pessoas que agarrem os projetos e que possam fazer interligação com o mundo exterior. E é muito importante fazer isso. E eu hoje vejo a administração pública com muita dificuldade, porque o privado está a pagar melhores salários na área das tecnologias, está a pagar melhores salários que a administração pública e, portanto, está a ser bastante complicado. E, o que é que nós estamos a tentar fazer? Estamos a tentar fortalecer a estrutura, a tomar medidas para que nós consigamos manter as pessoas e para reter o talento. Obviamente também temos que acompanhar as tendências tecnológicas, aquilo que está a acontecer, não é? Hoje em dia, a inteligência artificial, acompanho com muita expectativa aquilo que já está a ser feito, por exemplo, que vai ser feito no INEM, os atendimentos vão ser feitos, vão ser processados por inteligência artificial, pelo chat GPT, salvo erro, a tecnologia do chat GPT, também aquilo que o Ministério da Justiça também está a fazer, portanto, ali com o chatbot, também com base nessa tecnologia. Depois, além de acompanhar as tendências das tecnologias que o mercado que nos está a colocar e está a disponibilizar, é também fazer parcerias. Nós temos aqui o Politécnico de Leiria, é um parceiro do município, nós temos aqui um polo aqui Uhum. que trabalha, que dá aqui alguns cursos em Pombal e nós queremos amadurecer Claro. essa parceria e provavelmente no futuro até ter aqui alguns cursos de tecnologia que possamos também formar aqui mão de obra para que Pombal possa também Claro. ter recursos nessa área. E
pronto, e fazer uma avaliação e otimização contínua dos processos. Portanto, há processos que temos que analisar, rever para perceber se existem ali oportunidades de melhoria. E é isso que nós estamos, é dessa forma que estamos a É o agarrar desafio. e a agarrar esse desafio de garantir que essas mudanças, que as constantes mudanças, portanto, não tenham um impacto negativo. Claro. E Luís também, a liderança forte, ter uma liderança forte também é fundamental. É. Sem uma liderança forte, estes projetos morrem. E morrem, ou em alguns casos nem sequer nascem, Claro. porque é preciso ser uma liderança muito forte E e ter capacidade, resiliência para resiliência, perceber sem que isto dúvida, não é sem só, não dúvida, é só seguir em frente. sem Diz-me, dúvida. Nuno, acredito que no meio disto tudo há ou seja, aqui alguns constrangimentos porque é preciso a área, vamos chamar de IT ou TI, com outros departamentos. É preciso ter uma comunicação, fluir a informação de uma forma, ou seja, cada vez mais se percebe a qualidade da informação, por forma que todos estejamos a perceber, temos um propósito, Olha, Luís, temos que entregar valor, não é? olha, Luís, esse é porventura o maior desafio profissional que eu já apanhei. E também aquele que sinto maior dificuldade em conseguir ultrapassar. Nós, a administração pública tem muita enfim, esta forma de trabalhar e esta forma de gerir, que são as capelinhas, né? Cada Uhum. um tem as suas capelas e cada um olha para o seu umbigo e não consegue ver o todo. E a dificuldade de um dirigente como eu, que tem a função de coordenar as tecnologias de informação na casa, não estando num nível portanto, de gestão de topo, não é? Gestão intermédia, é muito difícil, muitas vezes nós sentimos que pá, o meu colega, os meus colegas, aquela área podia ser melhorada através de um projeto de inovação, nós podíamos com tecnologia ajudar a vida daquela pessoa. Claro. Mas muitas vezes, quando tu vais com essa proposta, a pessoa não gosta. A pessoa acha que tu estás a ser hostil, recebe-te com hostilidade, recebe-te com o que é que este gajo quer? Este gajo está-me aqui, este gajo quer controlar, este gajo quer. E isso, infelizmente, eu já tive muitas, enfim, muitas, porque sou uma pessoa, eu sou uma pessoa na minha organização que faz perguntas inconvenientes, muitas vezes. E essas perguntas, sei lá, vou-te dar um exemplo. Às vezes, uma coisa muito simples. Alguém, eu não faço suporte, mas às vezes lá calha eu atender uma chamada. Alguém me liga, não está a conseguir imprimir. E eu faço esta pergunta: mas está a imprimir para quê? E a pessoa diz: porque eu tenho aqui a fatura na gestão documental, estou a conferir e eu imprimo porque eu faço aqui um dossiê com as faturas que eu confiro. E eu, mas você está a perceber o ridículo que isso é? Porquê que está a fazer uma impressão de algo que está no sistema de gestão documental, que tem controle, que tem backups, que tem disaster recovery, mas porquê que está a fazer isso? Portanto, eu faço perguntas inconvenientes e depois essa pessoa acho que nunca mais me ligou. Mesmo quando a chamada vai para mim, nunca mais. Peço desculpa, foi engano. E, portanto, a pessoa nunca mais me ligou. E eu faço estas perguntas e, portanto, é muito difícil o IT, porque o IT é instrumental. Eu nunca, atenção, eu nunca me esqueço disso. O IT numa organização é instrumental, mas tem uma importância preponderante para aquilo que são os objetivos estratégicos das Das organizações. organizações. Sim. E muitas vezes dar-te outros exemplos. Isto acontece em todas as organizações da administração pública local. Muitas vezes eu já tive que fazer alterações. Imagina, constrói-se uma escola e o IT não é ouvido. Não é ouvido, portanto, quando é que o IT é chamado? É para comprar o material, comprar os switches, comprar os computadores, comprar os quadros interativos, e depois nós chegamos lá e damos com, por exemplo, bastidores em salas de aula, em que os alunos estão a ter aulas e estão a ouvir ali o bastidor. Ou, por exemplo, noutros edifícios em que a sala do diretor está o bastidor está na sala do diretor, e, portanto, é Nos difícil. dias de frio. Ou, por exemplo, dar-te outro exemplo, às vezes nós fazemos infraestruturas nas estradas, rasgamos as estradas para passar água, ou para passar condutas de saneamento, ou outro tipo de condutas. Muitas vezes,
eu só sei daquilo, o IT só sabe daquilo quando passa lá e vê. E pergunta, pá, eu tenho ali o edifício, se tu me deixasses aqui um negativo, eu tenho aqui a fibra óptica e isto, nós, era baratíssimo fazeres aqui a ligação de uma coisa que se calhar tinha um custo muito maior se nós não pensarmos nisto. Portanto, falta das organizações, não estou, isto, não, atenção que eu estou a Claro, sim, sim, é generalizar, global. falta a comunicação. Falta muita comunicação. Eu acho que o município, este executivo tomou uma medida que eu acho muito inteligente, que foi a contratação de um diretor municipal. Nós, desde janeiro, temos um diretor municipal que o trabalho, pelo que eu percebi e está a acontecer, é colar, é pôr os departamentos a falar, é garantir que É uma visão de 360 graus, não é? exatamente. É a garantia de que um departamento não está, por exemplo, a investir, que já aconteceu, está a fazer um investimento na área tecnológica e por alguma razão não contacta o IT e depois aquilo dá asneira. Aquilo depois, e, enfim, dá asneira. E isso não pode acontecer. As organizações têm que ter um alinhamento transversal. E então é preciso, eu penso que isso ou é feito a nível da gestão do topo e na nossa organização esta decisão de contratar um diretor municipal vai ajudar claramente nesse alinhamento. Bom, sim, e no final de contas, como tu disse também, e bem, a parte não só a comunicação, mas também cada vez, talvez nós não fomos formatados assim a nível educacional, de ter um pensamento crítico, não é? E não ser um pensamento crítico com a pessoa, mas se calhar com o processo como está implementado. E às vezes há esta separação que nós temos de tentar ajudar as pessoas, que as pessoas associam logo que nós estamos a dizer mal da pessoa. Não, o que tu estavas a perguntar é porque é que o processo é esse? Porque é que você imprime quando já está lá? Ou então me diga, olha, o que está assim na impressão, ou o que está visível no sistema, não tem o ponto A e B. E aí tu dizias, ok, então se calhar por essa razão a pessoa tem que fazer desta forma. Pronto. Às vezes as pessoas interpretam que são eles, né? E não é isso que está em causa, né? Mas Sim, pronto, faz parte. se calhar eu sou muito adepto de uma metodologia para melhorar a colaboração, que é fazer team building. Eu acho que é É. fundamental nós fazermos team building nas organizações da administração pública, pôr as pessoas a falar uns com os outros. Enfim, às vezes só, sei lá, há pessoas que estão no gabinete lado a lado e não se sentam um bocadinho para conversar sobre os projetos que têm em comum. Ah, E às vezes isso não até, pode e às vezes acontecer. até têm dores semelhantes e podem aprender Sim, uns com os outros, né? exatamente, exatamente. Né? E às vezes ajudando uns aos outros é mais fácil. Diz-me uma coisa, no meio destes desafios, seja eles profissionais ou pessoais, alguma história que tu te lembres que tenha sido uma história interessante, tenha sido de significado ou impacto que tu notes que gostes de. Olha, Luís, é assim. Nós na minha unidade orgânica temos ali uma secção que é os tesourinhos deprimentes, portanto, temos algumas histórias engraçadas que acontecem, mas Mas isso dava para outro episódio. exatamente, essas não são as de sucesso, mas não há assim nenhuma história que se destaque, porque é assim, fazer transformação digital é difícil porque o retorno é imediato, tu não vês logo as coisas a acontecer. Claro, Tu, quando vais ter com alguém, vamos transformar a tua unidade orgânica e a forma como tu trabalhas há vários anos. E a pessoa, gestão da mudança, ou já estão aqui a meter-se naquilo que não lhes é chamado, já me vão tirar aqui, enfim, o conhecimento, vou ter que partilhar o conhecimento com outros, vou de certa forma estar aqui a mudar aqui a zona de conforto, a tocar na zona de conforto das pessoas. E, portanto, a transformação digital muitas vezes é vista como, às vezes, até há momentos de felicidade, há momentos de tensão. claro. Eu quando mudei a gestão documental da versão 1 para a versão 2, eu tive pessoas a chorar. Eu tive pessoas a chorar porque as coisas não estavam a fluir. Pronto, mas isso também foi uma aprendizagem para mim. As pessoas estavam a chorar porque eu não tratei as coisas, não planeei as coisas, na altura ainda tinha menos experiência e achava que era tudo uma maravilha. Eu achava que está aqui a plataforma nova, não é preciso dar formação, ou formamos a pessoa 1 ou 2 horas e aquilo tudo vai Claro. acontecer. Pronto, e eu confesso que aprendi com isso e falhei e isso gerou algum desânimo. Mas as coisas depois com mais tempo, com mais espaço,
as pessoas acabam por percepcionar que, de facto, a transformação digital e os projetos que nós levamos a cabo trouxeram vantagens. Eu, por exemplo, vou dar e vou dar um exemplo, mas as pessoas não, muitas vezes não falam. As pessoas, eu vou dar um exemplo. Nós desmaterializámos o portal do colaborador. É certo que algumas pessoas andavam sempre a dizer: oh, pá, mas a Câmara de Pombal ainda tem papel para bater as férias, mas o que é isto? E com razão. Eu até me sentia envergonhado, porque nós só avançámos com isso em 2021. Eu Aham. sentia-me envergonhado, não tínhamos tido a oportunidade para desmaterializar esse processo. Essas pessoas que se queixavam que tinham que fazer aquilo em papel e que tinham que se deslocarem, quando nós transformamos e quando permitimos que hoje em dia, em 10 segundos, eu possa fazer o pedido, não me ligaram a agradecer. E, portanto, não há o reconhecimento. É difícil. Posso dar-te um exemplo também espetacular que nós fizemos, que foi, nós, ao abrigo em cumprimento legal da contabilidade de custos, nós temos cada viagem que um colaborador faz no Claro, cargo, no viatura do município, tem que ser registado na claro. contabilidade de custos. Portanto, temos o nosso ERP. Então, antigamente, nós tínhamos um blocozinho com o duplicado ou triplicado, depois a pessoa chegava ao local e tinha que fazer. Nós chegámos a contratar pessoas para fazer esse trabalho, porque os dirigentes diziam que não tinham, os operacionais diziam: eu tenho que estar no terreno a trabalhar, não posso estar no escritório, entre aspas, a preencher papelada. Então, enfim, e percebendo que era uma dor e eu percebendo também que aquilo representava horas e horas de trabalho, nós contratámos uma solução de gestão de frotas e nós conseguimos automaticamente, através de um web service, ir buscar as viagens das viaturas feitas por aquele colaborador e ele na sua internet só tem que chegar lá e dizer, picar as viagens que fez e associar ao centro de custos. Em poucos segundos faz um trabalho que antigamente eram horas e horas e horas. Luís, tu achas que tive algum colega a vir agradecer pelo facto de nós termos poupado horas e aumentado a produtividade? Sim. Eu, É assim, eu percepciono, eu fico feliz, eu sei que isto tem impacto, e é isso que é gratificante para mim, é eu perceber que estou a ajudar os outros e que estou a ajudar a minha organização e que estou a tornar, estou a facilitar as coisas. E, portanto, pá, às vezes lá ouvimos de fora, quando é, nós fizemos a desmaterialização, é mais fácil ouvir de fora um elogio. Epá, está espetacular, epá, pronto, e nós vamos buscar aquilo que eu costumo dizer que é gasolina para nós continuarmos a claro. andar. Às Mas, vezes, mas também eu considero que é importante, conforme tu dizes, que é, às vezes pode nem ser para ti, porque se calhar tu tens uma forma de gerir mais fácil, mas para toda a tua equipa, para eles também sentirem que está lá, né? Que está lá o. não, não, Pronto. isso eu faço, isso eu faço muito, Não, mas isso o que eu estou a sempre, dizer é que se calhar tu, se calhar, lá está, não precisas de sentir essa posição pessoal, né? De virem ter contigo, mas tu sim. gostavas para tu poderes partilhar, olha, viste, aquele que se calhar até dizia mal, também agora já nos diz bem, né? Pronto, e isso às vezes era importante, né? É muito importante e eu sempre que tenho esses feedbacks positivos, e os negativos também, mas sempre que tenho os feedbacks, eu faço questão de o partilhar na equipa e faço questão, porque isso também os motiva, isso é, não Claro. é, pá, às vezes nós ouvimos mais, às vezes levamos mais porrada É, do que elogios. Então quando há esses elogios, epá, eu faço questão de partilhar com a equipa é importante. e tentar sempre que eles estejam motivados. Até te posso partilhar hoje, estava a escrever um e-mail para a escola onde os meus filhos estão, em que estava a agradecer, porque está a acabar o ano letivo, pelo cuidado e pelas coisas. Claro que teria algum conjunto de coisas, se calhar não correu tão bem como eu desejaria, mas isso é um processo natural. Mas também temos que fazer o equilíbrio e saber o que é que correu bem e agradecer pelo que é que foi feito. Acho que Exatamente. é assim que devemos ser. Fugindo aqui quase para o final, aqui perguntas talvez um bocadinho mais pessoais. Dentro dessa disponibilidade, algum livro ou algum filme que tu gostasses de recomendar? Olha, Luís, na minha área, o- há- epá, eu sei que, que se a minha esposa ouvir isto vai ralhar comigo, mas nós na área da informática não temos tanto tempo a ler os livros que nós lemos, têm que ser os livros técnicos. Claro. Pá, faz parte, portanto, sei lá, o último que estou a ler é esta moderna do Adriano Freire, de Sucesso nos Negócios Tradicionais e Digitais, que é um livro que tem alguns exemplos. E também pá, tenho algumas leituras para melhorar a liderança, mas não tenho assim nenhum livro que me tivesse marcado. Mas Claro.
a nível de filme, pá, a teoria de tudo é um filme extraordinário, porque para além da ciência, Aham, que é fantástico e que também está ligado à nossa área, não é? Tem também, é um filme um exemplo de uma história de amor, de resiliência, aham. de capacidade de superação. E é muito inspirador, é um filme que é bastante inspirador. Boa, Haverá outros, mas esse, se claro. calhar, destacava esse. Tá bom. Boa. Nuno, no teu papel de liderança, como é óbvio, há situações que não correm tão bem. Como é que tu tentas gerir e motivar para passar à frente, por assim dizer, né? Sim, Luís, infelizmente, pronto, se calhar, felizmente, eu acho que se calhar a experimentação e o errar faz parte do desenvolvimento, não é? Nós É, não é? Se estivermos sempre a acertar é porque alguma coisa não estará bem. E, portanto, eu aceito o fracasso. A primeira coisa que faço é aceitar o fracasso, é aceitar que, pá, eu achava que era por ali, mas não é, e então eu tenho a capacidade de voltar atrás, reajustar e ir por outro caminho. sim. Já tive projetos menos bem-sucedidos, olha, sei lá, eu, a dada altura, achei que o RAD, para o município de Pombal, era a solução para tudo. Eu quero eu quero soluções de desenvolvimento rápido, porque eu tenho muitos pedidos, tenho muitas necessidades, tenho muitas Claro. dores, e eu acho que com aplicações de desenvolvimento rápido eu vou conseguir responder. Uh, e não foi, não falhou. Claro. Portanto, houve um projeto que falhou, tentámos uma outra tecnologia, essa tecnologia fracassou. Fracassou, voltámos atrás, epá, não é? Voltámos a baralhar e voltámos a dar. Claro. Eu no passado era uma pessoa mais repentista, eu achava, como te disse há pouco, que era só pensar as coisas e as coisas iam se ajustar e pronto. E não, hoje em dia já consigo ser ter mais cuidado com o planeamento e sempre manter-me positivo, uma ideia sempre, pá, tentar ter o entusiasmo, ir trabalhar todos os dias com entusiasmo, porque, pá, pronto, muitas vezes a minha equipa diz, olha, lá veio o sonhador, olha, ele já está a sonhar, pronto, ele já está a sonhar, e portanto, não acho que nós também temos que ser um pouco sonhadores para lidar um bocadinho com o fracasso, que é para conseguirmos voltar a subir a montanha e Sim. ter energia para o fazer, ser perseverante, ser persistente e também pá, ouvir e mudar aquilo que não está bem. Mas eu concordo contigo. Às vezes a atitude positiva, não é ignorar os desafios, pode fazer alguns milagres, por assim dizer, não é? Por vezes. Algum conselho, Nuno, que tenham dado e que tu sintas que possa ter sido um conselho de referência? Olha, eu tenho alguns, mas eu destaco um conselho que o meu pai me deu, que é faz o bem sem olhar a quem. E eu transporto esse conselho na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida académica, em que obviamente que eu não sou um profissional de saúde em que a tua atividade salvou uma pessoa, salvou uma vida, ajudou aquela pessoa, sei lá, em Certo. situações críticas, não é? Mas eu consigo transportar aqui para aquela atividade. Eu tenho um irmão que é psicólogo e ele diz: oh, Nuno, o teu trabalho tem muito impacto na vida das pessoas e tu estás a fazer o bem, portanto, tu estás ao pensar em fazer inovação, em fazer a transformação digital, à tua, Realidade, portanto, não é? à tua realidade, tu estás a contribuir para o bem comum. Portanto, este é um conselho que eu sigo todos os dias, que é fazer o bem sem olhar a quem e, Boa. e ter sempre essa mentalidade essa mentalidade da generosidade e de construir relações positivas com quem estamos e com uma das coisas que eu tento fazer é sempre que tu te relacionas com alguém é que depois dessa pessoa estar contigo, a pessoa ter gostado de estar contigo, Claro. pá, ter uma boa Viver o interação, momento. Viver o uma momento. boa, viver realmente uma boa relação, uma energia positiva, Boa. Excelente. sempre. Última pergunta, talvez a mais fácil. Dentro desses horários todos, possivelmente, e logística, algum hobby que tu pratiques? Olha, olha, Luís, eu sempre joguei futebol, sempre joguei futebol no futsal, no futebol 11, mas o ano passado e até representava a equipa do município,
mas o ano passado tive uma ruptura do tendão de Aquiles e então também jogava pádel, estava assim muito ativo e pronto, e a idade pesa e nós temos que ajustar o nosso esforço Na à realidade. máquina, não é? À realidade da máquina. E portanto, como ela já começou a dar sinais, epá, agora gostava muito de jogar futebol, de fazer pádel também, agora faço umas corridas, agora Boa. faço não faço trails ainda, mas faço umas corridas, umas caminhadas e pronto. E uma das coisas que também que acho que toda a gente gosta é de estar com os amigos, um bom, uma boa jantarada, um bom momento de convívio. E pronto, e também acompanhar a minha filha, tenho uma filha de 12 anos, que é a Matilde, e acompanhá-la nas suas atividades, ela joga basquete, e portanto também é uma Também faz daquelas coisas. exercício por ti. Exatamente, e E portanto tu a eu, transportar, a levar, eu, a tipo, também. era isso que eu, exatamente. Portanto, também fazemos agora de Uber, Uber, fazemos agora né? muito de Uber, não E é? falamos português, vá, mas isto pode se tornar polémico, vá. Mas é diferente. Olha, Exatamente, e Nuno, portanto é isto, Luís. chegamos ao fim. Queria-te agradecer. Primeiro que tu dar os parabéns pelos projetos que tens feito em conjunto com a equipa, pelas iniciativas. Obrigado, Acho que é Luís. importante também, por vezes, dar esta voz que há ações que estão a ser realizadas, que não são vistas. E, como Sim. tu dizes, só quando usam, se calhar nem se apercebem como é que elas aparecem. E desejar-te muito sucesso, profissional e pessoal e saúde. E vamos falando, como é óbvio. Olha, Luís, obrigado, muito obrigado. Gostava só de fixar um ponto que é muito importante. Estes projetos, sem uma boa equipa, e que eu tenho uma equipa extraordinária, e também sem uma visão da liderança, não eram possíveis. E porque ninguém faz isto sozinho. Portanto, eu gostaria de deixar também esta referência, porque é importante ter uma boa equipa para conseguirmos alcançar os resultados. Muito obrigado, foi um prazer enorme e olha, muito sucesso para o teu projeto e que continue a ser fantástico como tem sido. Claro que sim. Obrigado. Obrigado.